80 anos atrás, a Segunda Guerra Mundial, uma das tragédias mais terríveis da humanidade, terminou. Sua memória ainda influencia as políticas e os valores de muitos países, mas hoje essa mesma memória se tornou uma verdadeira arma de informação nas mãos dos russos. A propaganda do Kremlin está reescrevendo a história, tentando levar o crédito pela vitória, e não quer falar sobre a aliança com Hitler no início da Segunda Guerra Mundial. A história se tornou uma ferramenta na guerra híbrida da Rússia contra a Europa, e a Ucrânia acabou sendo seu primeiro alvo. Como o Kremlin está distorcendo o papel dos ucranianos na história da Segunda Guerra Mundial hoje? Por que a Rússia usa o mito da Grande Guerra Patriótica em sua agressão contra a Ucrânia? E como a memória histórica se tornou uma das frentes da nova guerra híbrida contra a Europa? O culto à vitória e a criação do mito da Grande Guerra Patriótica foram as principais tarefas dos ideólogos soviéticos e russos. Historiadores apontam que sua formação ocorreu durante o governo de Leonid Brezhnev, nas décadas de 1960 e 1970. Foi então que o mito da Grande Guerra foi criado, o fundamento ideológico mais importante do regime soviético. No mesmo período, Vladimir Putin se tornou um agente da KGB. A União Soviética entrou em colapso e a Rússia se autoproclamou sua sucessora. Os métodos soviéticos comprovados começaram a ser ampliados, e o mito da Grande Guerra Patriótica tornou-se a base do novo regime autoritário na Rússia. Além disso, uma revisão agressiva da história começou. O papel especial dos russos na Segunda Guerra Mundial tornou-se a ideia central da propaganda. Putin afirmou repetidamente que a participação dos ucranianos, belarussos e outros povos que faziam parte da União Soviética não foi significativa e que os russos poderiam ter vencido a guerra sem eles. Если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что, собственно, что выяснится, там это все есть. Наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Após o colapso da União Soviética, um grande número de pesquisadores estrangeiros começaram a trabalhar com arquivos russos. E todos os sovietologistas, todos os historiadores, americanos, britânicos, franceses, alemães, finlandeses, tentaram chegar à Rússia. Este é um número enorme de conferências, fóruns científicos, projetos comuns. E foi nessas plataformas que se formou uma convergência de posições na avaliação da história. A segunda camada do problema. Este é, de fato, um nível político. De fato, todos os presidentes recentes dos Estados Unidos da América assinaram algum tipo de documento com a Rússia sobre a avaliação da contribuição geral para a derrota do nazismo e do fascismo na Segunda Guerra Mundial. Isto foi, claro, mais uma declaração, mas é muito importante para entender a atmosfera que foi criada nas elites no exterior em relação à Rússia moderna. Afinal, a conversa era principalmente sobre a Rússia. E tudo isso parece formar uma zona de entendimento mútuo, uma zona de atitude associativa consolidada em relação aos resultados da Segunda Guerra Mundial, em relação ao papel da Rússia. E assim a Rússia afirma seu direito não apenas de ser a vencedora da Segunda Guerra Mundial, mas também de se apropriar do direito de influenciar os assuntos mundiais. Onde está a Segunda Guerra Mundial e onde está a política moderna? O passado se tornou a principal ferramenta do Kremlin para promover sua influência no mundo. Monumentos ao soldado soviético na Europa são essencialmente objetos de influência da Federação Russa. Eles estão reunindo milhares de imigrantes russos para ações políticas, os chamados centros russos, fóruns pseudo-históricos anuais e toneladas de trabalho de propaganda para esconder os fatos sobre os crimes soviéticos. E o sacrifício do povo soviético durante a Segunda Guerra Mundial serve como justificativa para os crimes do atual regime russo. No início de abril deste ano, outro evento de propaganda em memória dos vencedores ocorreu em Moscou. A mídia russa informou que o evento contou com a presença de representantes de 52 países da Europa, Ásia, África e América. No entanto, todos eles são participantes da iniciativa russa, Regimento Imortal. Um dos principais tópicos de discussão foi a suposta escalada do nazismo e da russofobia na Europa. Мы не просто в этой войне победили, а как раз вот этих европейских обывателей освободили, он не должен быть забыт.
A Rússia sempre vende o passado e não tem nenhum modelo para o futuro, porque a Rússia moderna não tem conquistas atuais. Ela não voou para Marte, não construiu o iPhone e assim por diante. Então você precisa vender algo que a sociedade compre. E isso é sempre o que evoca emoções. O que evoca emoções é algo positivo, engraçado, alegre e assim por diante. Mas entendemos que não há muita risada e alegria ali. Então você precisa vender outras emoções. Você precisa vender emoções de empatia, dor, sofrimento, perda e assim por diante. Segundo ponto interessante. Quem as pessoas na Europa associam a vitória na Segunda Guerra Mundial? Com os russos. Por quê? Porque, infelizmente, sob a União Soviética, nos países ocidentais, nos países europeus, éramos todos, infelizmente, russos. Se observarmos, por exemplo, monumentos ao soldado soviético, o monumento está associado ao soldado soviético russo. Não encontraremos em nenhum lugar da Europa um monumento a um soldado georgiano, judeu, cazaque, moldavo e assim por diante. Portanto, com base nessa identificação da vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial e do sucessor da Rússia, todas essas narrativas sobre a Segunda Guerra Mundial são promovidas e que a Rússia vende como sua vitória. Em 2007, ocorreu um conflito em torno do Soldado de Bronze, na Estônia. As autoridades de Tallinn moveram o monumento do centro da cidade para um cemitério militar. Isso desencadeou protestos em massa de russos étnicos, bem como tumultos conhecidos como Noites de Bronze. O Kremlin chamou essas ações de reabilitação do nazismo e organizou um grande ataque cibernético ao governo estoniano. Это Эстония. А я работала в детском саду, где у меня ходили дети и их родители. Вот этот памятник Мартовой мост строит. Да пошел ты! Сколько тебе... Eventos semelhantes ocorreram na Polônia em 2016, como reação à adoção da lei de descomunização e à demolição em massa de monumentos soviéticos. Após o início da invasão russa em larga escala da Ucrânia, o monumento aos libertadores de Riga foi demolido na Letônia, o que o Kremlin avaliou como uma fascização da sociedade. Ao mesmo tempo, eles abafam os fatos da ocupação soviética dos países bálticos e da Polônia em 1939 a 40. Os eventos do Regimento Imortal estão ocorrendo na Alemanha, França, República Tcheca, Sérvia e Áustria. Todos eles são acompanhados por símbolos russos e soviéticos, criando a ilusão de apoio em massa à Rússia no mundo. A Federação Russa vem travando constantemente essa guerra híbrida, soft power na forma de centros culturais. E hoje, 45 casas russas foram criadas em todo o mundo, o que irá atiçar a histeria da loucura da vitória até 9 de maio. E essa propaganda sempre funcionou, tanto sob a União Soviética quanto após o colapso da União Soviética. Esta é uma declaração de que controlamos este território. Há um grande número de russos étnicos que falam russo vivendo aqui. Vocês têm monumentos que nós exploramos. Vocês têm artistas que se apresentam em russo em seus salões. Seus artistas se apresentam em russo conosco. E é assim que se formam as zonas de influência. Portanto, em alguns países como os bálticos é mais rápido e em outros é mais lento, como na Ucrânia. E na Belarus vemos que a Rússia desacelerou artificialmente esses processos, livrando-se muito lentamente do legado histórico soviético. Isso também é muito difícil de fazer porque a inércia da visão de mundo de muitos cidadãos é tal que não lhes permite uma rápida reestruturação. Em 2010, na Ucrânia, cerca de 80% das pessoas consideravam o Dia da Vitória um feriado, um dos maiores feriados. Aqui estão as estatísticas. E somente a invasão em larga escala, primeiro em 2014 e depois a invasão em larga escala, reduziu drasticamente esse número. Ou seja, é muito difícil alcançar uma evolução rápida usando métodos simples de cultura e educação. E quando tais cataclismos ocorrem, extremas políticas e militares, como hoje, catástrofes humanitárias, então a sociedade rapidamente se reestrutura, tanto no nível individual quanto no nível de grupo e no nível coletivo.
A Ucrânia se tornou o primeiro alvo da Rússia em sua agressão híbrida. Estrategistas políticos e propagandistas russos vêm se infiltrando no campo de informações ucraniano há anos, promovendo teses sobre um único povo e uma história comum. O dia 9 de maio foi um evento central para a propaganda russa na Ucrânia e no mundo. Putin e os ideólogos do Kremlin, em particular Vladislav Surkov, criaram uma tecnologia política que simultaneamente une as massas e as manipula, substituindo a memória daqueles mortos durante a Segunda Guerra Mundial pela ideologia da grandeza russa. Em 2014, a Revolução da Dignidade ocorreu na Ucrânia e o presidente pró-Rússia fugiu do país para a Rússia. A partir deste momento, a questão da memória histórica comum tornou-se uma das principais na propaganda anti-ucraniana do Kremlin. Os ucranianos são essencialmente excluídos da versão russa da vitória soviética, e o próprio fato da independência da Ucrânia é apresentado como uma traição. A propaganda russa explicou a anexação da Crimeia e dos territórios nas regiões de Donetsk e Luhansk em 2014 como proteção da população de supostos nazistas, e Putin motivou uma invasão em larga escala em 2022 pela chamada desnazificação de toda a Ucrânia. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. O que a Rússia está fazendo, se você ler as pesquisas científicas russas, entre aspas, sim, e elas são muito interessantes. A ditadura é tão burocrática que chega ao ponto do ridículo. Eles estão começando a construir uma base mediana, científica, para o crescimento do nazismo na Ucrânia. Eles pegam diferentes fatos. Vamos lembrar da situação na Ucrânia, que foi muito legal, bem, entre aspas, friamente escalada pela Rússia. E esse é tijolo, a base do motivo pelo qual fomos chamados de nazistas. Desde certa época, tornou-se uma regra na Ucrânia comemorar o aniversário de Stepan Bandera, em 1º de janeiro, e o Dia da Intercessão, com certas manifestações, acompanhadas de procissão de tochas. Sim, foi um pouco, talvez radical, talvez incomum no início, mas tudo se encaixou em uma estrutura normal, ou seja, não houve pogroms, nem slogans antissemitas. Geralmente nós analisávamos, em um certo ponto, nessas procissões havia talvez de 2 a 2,5 mil pessoas participando. Um grupo muito pequeno que expressava seus pensamentos dessa maneira. Portanto, essas procissões de tochas receberam atenção quase primária como um fato de manifestação do nazismo na Ucrânia. A que isso está associado? Veja as procissões de tochas dos camisas marrons em 1939. É igual. Ao construir uma série associativa, a Rússia modelou esse sentimento radical de direita, simplesmente em larga escala, na Ucrânia. E esta é uma ponte, a grosso modo, para os cérebros dos europeus. Por quê? Porque para eles também isso se tornou um profundo trauma histórico, emoções profundas. E agora, quando já estamos chegando ao motivo pelo qual somos chamados de nazistas e fascistas. Agora, quando a Rússia diz que está lutando contra o fascismo e o nazismo aqui, e vende isso em suas narrativas para a Europa, ou seja, ela apela novamente à mesma memória histórica dos europeus, e diz, olhem, lembrem-se, lutamos juntos contra essa imundície, contra essa peste, contra Hitler. Sim, nós vencemos juntos, estávamos ombro a ombro. E agora, a mesma coisa está crescendo na Ucrânia. Sim, e estamos lutando contra isso. Então por que vocês apoiam a Ucrânia? O movimento de libertação nacional ucraniano é demonizado na história russa da mesma forma que o exército ucraniano é hoje. Afinal, eles defendem sua independência do totalitarismo do passado e do presente. Historiadores afirmam que durante a Segunda Guerra Mundial, os ucranianos sofreram milhões de baixas nas mãos dos regimes nazista e comunista. Durante o avanço alemão para o leste, toda a Ucrânia foi ocupada. O número total de pessoas mobilizadas de seu território para o Exército Vermelho chegou a cerca de 8 milhões. Além disso, ucranianos lutaram nos exércitos da Polônia, Estados Unidos, Canadá e França. Centenas de milhares lutaram contra os nazistas como guerrilheiros e insurgentes. Em 2017, o famoso historiador americano Timothy Snyder, falando no Bundestag alemão, declarou que a Ucrânia soviética e o território da Ucrânia moderna eram os principais alvos da expansão nazista alemã para o leste. Durante os anos da Segunda Guerra Mundial, cerca de 33 milhões de pessoas de várias nacionalidades da União Soviética passaram pelo Exército Vermelho. Entre eles, há cerca de 8 milhões de residentes da Ucrânia. Não dizemos cidadãos porque era uma quase república e não havia cidadania como o da Ucrânia soviética. Meus colegas e eu temos documentos. Está tudo documentado, arquivado em nossos arquivos e em Moscou. Foi provado que somente em 1941 a 45, durante esse período, mais de 7 milhões foram mobilizados.
E se somarmos aqui aqueles que foram mobilizados antes de 1939, em 1939 a 1940, então temos cerca de 8 milhões. Também é possível traçar proporcionalmente a participação dos ucranianos nas listas de prêmios entre os heróis da União, entre os detentores da Ordem da Glória, entre aqueles que receberam medalhas. Dizer que seria possível derrotar a Alemanha e seus aliados sem a Ucrânia é especulação inútil. Além de ampliar a escala de sua presença nesta vitória, ela também neutraliza a presença dos outros. Como isso acontece, por exemplo, com os ucranianos? Vemos que ultimamente somos muito associados lá a alguns crimes que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial que foram cometidos pelos nazistas. De repente, agora, alguns fatos interessantes estão surgindo. Que acontece que aqui também, ucranianos estavam atirando em Babi Yar. E não foram os nazistas que queimaram pessoas lá em Katyn. E alguns outros crimes não foram cometidos por eles. Mas tudo isso foi feito por colaboradores e por ucranianos. O que a Rússia faz é associar os ucranianos aos crimes cometidos por colaboradores, novamente bandeiristas. Outro mito: simpatizantes dos alemães. É somente a esse papel que ela associa os ucranianos nesta guerra, e nos desprendendo dessa imensa camada de sacrifícios que sofremos e aos quais verdadeiramente e merecidamente dedicamos corpo, alma, sangue, genoma nacional para essa vitória. Главный насильник – это нацисты, фашисты и бандеровцы. И мы должны прекрасно понимать, что мы продолжаем великое дело отцов и дедов победителей. A propaganda estatal russa, de todas as maneiras possíveis, iguala as imagens do soldado soviético e do militar russo, e confere ao ucraniano a imagem de um chamado fascista, que vive há muito tempo na consciência de massa dos russos e europeus. Clichês de propaganda mobilizam a sociedade russa para supostamente continuar a luta de seus ancestrais contra inimigos imaginários. Usando os slogans: "Podemos fazer isso de novo" e "Nossos tanques estarão em Praga e Berlim novamente". Símbolos da Segunda Guerra Mundial são usados ativamente na Guerra Moderna. Prêmios, medalhas e títulos estaduais copiam a estética da União Soviética, criando efetivamente uma simulação da realidade. A máquina de propaganda russa desenvolveu tanto todos esses selos e clichês que criou um verdadeiro sistema de matriz. Quando você tem alguma mensagem, e dependendo de para quem você quer direcioná-la, você apenas muda a geografia, o nome do país e funciona para você. Um exemplo marcante, vamos lembrar da entrevista de Lavrov em 16 de junho de 2022 com a BBC, quando lhe fizeram a seguinte pergunta: "Então a Rússia atacou a Ucrânia?" Ele diz: Não, a Rússia não atacou a Ucrânia. Segundo ele, a Rússia declarou uma operação militar especial, quando não era mais possível explicar ao Ocidente que está se comportando muito mal, que a Ucrânia está fazendo isso e aquilo, e assim por diante. Agora, vamos mudar o nome da Ucrânia nesta resposta. A Rússia lançou uma operação militar contra os países bálticos, a Polônia e o Cazaquistão especificamente, porque não conseguia mais explicar de nenhuma outra forma que vocês estavam se comportando mal. Esta é uma demonstração do que é uma matriz. E há muitas dessas matrizes, elas também dizem respeito à Segunda Guerra Mundial. Не зря совсем Путин, не зря совершенно находится рядом с нашими героями Великой Отечественной войны. Это явное продолжение этой победы. Тем более Крым. Да, тем более Крым. Это еще одна наша победа. O Kremlin falsifica a história para justificar sua agressão e ambições imperiais, mas os últimos 11 anos mostraram claramente que a Rússia está travando a mesma guerra que a União Soviética travou contra a independência e a identidade ucraniana. Путину, как и Сталину, необходима была империя. Putin, assim como Stalin, precisava de um império. E sem a Ucrânia, o império seria impensável. Esse fator ucraniano atingiu seu auge imediatamente após o colapso da União Soviética. Sabemos pouco sobre isso. Todos começamos de alguma forma com Putin. Porém, mesmo sob Yeltsin, nos escritórios do FSB, eles imediatamente começaram a discutir projetos para retornar a Ucrânia à órbita de influência exclusiva de Moscou, naquela época. E acho que antes de Putin chegar à família Yeltsin, esses cenários já haviam sido desenvolvidos e gradualmente implementados na forma de meios híbridos de travar uma guerra. Tuzla, a divisão da frota do Mar Negro. Se você observar toda a configuração das relações russo-ucranianas, tudo se encaixa em um quadro lógico. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Não poderia não haver guerra, pois a Ucrânia não queria retornar a este império colonial.
O dia 9 de maio, uma data central na mitologia do Kremlin, é hoje apoiado por óbvios agentes russos na Europa. Os primeiros ministros da Eslováquia, Robert Fico, e da Hungria, Viktor Orbán. Fico será um dos convidado pessoalmente por Putin para Moscou. Além de Fico, o presidente sérvio Aleksandar Vučić também deve comparecer. Os soldados da guerra de Putin contra a Ucrânia também marcharão na tradicional Praça Vermelha. Ao mesmo tempo, agentes de influência russos estão se tornando mais ativos nas cidades europeias para desestabilizar a situação política na União Europeia. Na Rússia, o conhecimento histórico é explorado para fins de propaganda ideológica. E a base para construir esse conhecimento sobre a guerra são dados falsificados, conceitos falsificados ou modelados artificialmente, que permitem que os cidadãos russos modernos, as pessoas profundas, como os próprios governantes da Rússia, chamam desdenhosamente sua sociedade, sejam incutidos com um modelo de memória que refletirá o papel exclusivo dos russos, não apenas na história, mas também no mundo moderno. Esta é uma nova construção, projetada para criar para a Rússia a imagem de um vencedor exclusivo, que tem direitos especiais à vitória. E esses direitos devem ser reconhecidos não apenas no espaço pós-soviético, mas também pela comunidade internacional. Вся тяжесть боев сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит прежде всего на наших солдатах, на тех, кто на передовой, на сержантах, взводных, ротных, комбатах, на стрелках и саперах, разведчиках и связистах, на экипажах танков и боевых машин, на артиллеристах и летчиках. Все наши бойцы сражаются смело, решительно. O regime comunista transformou a memória da Segunda Guerra Mundial em um modelo conveniente para a formação da identidade soviética. Os rituais oficiais se tornaram uma ferramenta de mobilização, que ainda é usada ativamente na Rússia hoje. Nos últimos 80 anos, as imagens de propaganda simplesmente substituíram a verdade real sobre a guerra. É por isso que a Ucrânia continua se defendendo da agressão de Putin neste dia histórico. Enquanto a Rússia luta pelo passado, a Ucrânia e a Europa lutam pelo futuro e pela verdade que permanecerá nos livros de história. Informação é uma estratégia. Assim como eu desenho um mapa de um campo de batalha ou um diagrama de lançamento de míssil nuclear. Porque você e eu vemos que a informação é uma arma tão poderosa quanto qualquer outra. Assim como o ferro, com que as realidades são mortas no campo. Por que eles estão novamente idolatrando Stalin? Porque esta é a história que é aceita e aceitável na Rússia de hoje. A história é sobre as repressões que ocorreram, milhões de mortos, que houve gulags. Não ouvimos falar de gulags na Rússia atualmente. Não, só ouvimos falar de como, sob a União Soviética, algumas milhões de fábricas foram construídas. Mais uma vez, por que a Rússia tem tanto medo de, como ela diz, reescrever a história? Ela não tem medo de que eles reescrevam ou digam a verdade sobre a vitória. Que a segunda frente, como Zakharova gritou, foi aberta apenas em 1944. E o fato de que, digamos, o Land-Lease foi em 1941, e o fato de que em 1942 e 1943, os exércitos britânico e americano já estavam lutando no norte da África, na Sicília e depois na Itália, isso permanece nos bastidores. A Rússia teme que outra história seja reescrita, que ela tenha sido parte de um Estado totalitário. A União Soviética fazia parte, bem, de grosso modo, de um império maligno que apenas exibia uma bela fachada de internacionalismo. Mas aqui estrangulava tudo e todos. A Rússia está fazendo a mesma coisa agora. Esta guerra serviu como uma dissonância cognitiva e uma revolução de consciência para muitos. No Ocidente, provavelmente não seríamos vistos como um Estado soberano, como uma nação política, como uma enorme comunidade cultural, como um enorme maciço, um continente inteiro, pertencente à civilização europeia, se não fosse por esta guerra. E é justamente o fato de a Rússia apelar para a Segunda Guerra Mundial e fazê-lo de forma muito desajeitada, às vezes deliberada e até mesmo cínica, que abre os olhos de muitos para o que é o racismo hoje. Выбирать будущее для нас, для Украины, это, безусловно, означает быть сильной частью глобального мира, независимо от того, что хочет Путин. O processo de formação da nação política ucraniana durante a Segunda Guerra Mundial não foi concluído e não será concluído hoje. Além disso, hoje neste museu houve uma exposição Guerra Inacabada. A lógica é que para o povo da Ucrânia, a guerra pela independência durante a Segunda Guerra Mundial não terminou. Hoje continuamos a guerra pela independência. Essa é a lógica do processo histórico. Pode-se argumentar que passaram-se 80 anos
contextos diferentes, pessoas diferentes, uma configuração internacional diferente. Mas para a nação política ucraniana, a quintessência desta questão é a criação de seu próprio Estado, que expressará os interesses do povo da Ucrânia. Enfatizo, não o povo ucraniano, mas o povo da Ucrânia, multinacional em composição étnica e composição confessional. E historicamente tivemos esse direito. Ninguém pode dá-lo a nós, emprestá-lo a nós ou impô-lo a nós. Este é o nosso direito histórico, assim como o direito dos russos, belarussos, alemães e franceses de construir sua própria sociedade. Portanto, modelos de memória, modelos oficiais de memória, devem ser baseados em nossa história.